E a gente aqui no Bem-vindo Romero tem falado bastante sobre a unidade dos cristãos essa semana, vamos falar sobre isso, mas a gente sabe que todas as dificuldades, os tropeços que a gente tem na vida, tudo que a gente precisa passar, a gente passa com Deus e passa com a força do Espírito Santo na nossa vida. Por isso, essa unidade também acontece por força do Espírito Santo. E para falar um pouquinho mais sobre essa celebração que estamos às vésperas aí, sobre Pentecostes, recebo aqui Padre Inácio de Medeiros. Padre, obrigada pela presença mais uma vez. Mais uma vez. Seja bem-vindo. Deixa eu fazer uma propaganda da rádio. Claro, pois não. Você sabe que a Rádio Aparecida está na gênese da TV. Hoje a gente começa um trabalho novo, Rádio com Imagem. Legal, né? Legal. Transmissão pelo canal do YouTube. Chique, né? O pessoal que gosta de rádio tem mais uma novidade. Mas falar de Pentecostes é muito bom porque nós estamos na origem da igreja, não é? Pois é, Padre, eu queria que o senhor explicasse pra gente, então, já que nós estamos aqui no nosso quadro Dúvidas de Fé, no Bem-vindo Romero, falando sobre Pentecostes, Padre Inácio já começou aí a falar que é da origem da igreja. Então, é essa a importância de celebrarmos, então, a festa de Pentecostes. Exato. As pessoas precisam entender isso, que a Igreja Católica, ela tem a sua origem no judaísmo. E vários elementos que nós temos hoje vieram do judaísmo, mas com a Igreja Católica, com o cristianismo, nós tivemos um sentido novo, um sentido renovado. E a festa de Pentecostes, ela é sempre para nós uma festa de renovação, ela é uma festa de transformação. Pentecostes que nos transforma nas nossas estruturas físicas, territoriais, materiais, mas que tem que ser também uma transformação por dentro, Padre, né? e quando que é celebrada a festa de Pentecostes? Tem uma data específica? A festa de Pentecostes, ela é sempre celebrada 50 dias depois da Páscoa. Por isso que tem penta, sempre que nós entendemos, fala pentacampeão, é 5. No caso aí, se falar também da 50ª semana depois da Páscoa. Então, Pentecostes, ele sempre acompanha o rito pascal. Celebrou-se a Páscoa, 50 dias depois se celebra a festa de Pentecostes. Agora, Padre, o nome do nosso programa é Bem-vindo Romero. E para falar com o Romero, a gente precisa, claro, saber das perguntas que eles têm. Gente, tem sempre muitos devotos com algumas dúvidas. E nós vamos saber agora da primeira dúvida aqui no Bem-vindo Romero. Sou a Michele, de Uberaba, e quero fazer uma pergunta. Qual a diferença entre o Pentecoste no Antigo e no Novo Testamento? Existe essa diferença? Boa pergunta da Michele. Existe, porque lá no Antigo Testamento, até no tempo de Jesus, Pentecostes era chamada de festa das colheitas ou festa das primícias. Era quando as pessoas tinham preparado a terra e plantado para a Páscoa, então Pentecostes já é época da colheita. E quando as pessoas então ofereciam para Deus os primeiros frutos daquela estação. Por exemplo, quem plantava o trigo, o primeiro feixe de trigo era oferecido para Deus no templo. E desta oferta das pessoas, os sacerdotes tiravam para a sua própria sustentação, para a sustentação do templo, mas podemos dizer assim, para o judeu, a festa de Pentecostes é uma festa de ação de graças, é uma festa de agradecimento pelas primícias daquele tempo, ou seja, pela colheita daquele tempo. Com o cristianismo, a partir de Jesus Cristo, a Pentecostes ganhou um sentido renovado. Eles estavam reunidos para celebrar Pentecostes também, mas ganha esse sentido de renovação, de transformação pela consciência da presença do Espírito Santo, Bianca. E aqueles homens temerosos, aqueles homens medrosos, assumem uma coragem divina para sair pelo mundo evangelizando. Padre, o senhor falou uma coisa que me deixou pensando aqui. De repente, podemos fazer aí talvez um paralelo que, como antigamente, no Antigo Testamento, Pentecostes era a festa da colheita. A partir de agora, então, nós vamos colher os frutos daquela vida e também da ressurreição e da ascensão de Jesus?
nós costumamos falar dos 7 dons do Espírito Santo, mas é interessante as pessoas saberem e lembrar mais uma vez que esse número 7 ele tem um sentido simbólico. Então não é que Deus nos mande apenas 7 dons, mas é uma multiplicidade de dons que, como você fala, nós colhemos de Deus para aplicar na vida, na nossa vida pessoal, na nossa vida de comunidade. Aliás, como o senhor já falou dos 7 dons do Espírito Santo, nós temos aí uma dúvida de devotos e nós queremos saber, que ele vai falar justamente, perguntar sobre os dons do Espírito Santo agora. Como os dons do Espírito Santo agem em nossa vida? Vamos lá, padre, como é que eles agem na nossa vida? É que nem uma porta, aquele símbolo tradicional que a gente faz da porta que só abre por dentro. Deus, ele nos dá, Deus, ele manifesta os seus dons. Mas para que esses dons tenham a aplicação, vamos dizer assim, para que esses dons possam produzir efeito, é preciso que haja disposição das pessoas, porque às vezes o Espírito Santo pode estar irradiando os seus dons, mas as pessoas estão se fazendo de cegas, de surdas, sem compreensão. Importante lembrar, Bianca, que na nossa vida de cristão, nós temos 2 momentos principais de manifestação dos dons do Espírito Santo. O nosso batismo, quando nós somos batizados para sermos sacerdotes, profetas e reis, né, do povo de Deus, e a nossa crisma, que é por essência o sacramento da maioridade cristã que nos leva a ter uma atuação cristã no mundo. Mas é importante se lembrar, quer dizer, não é uma coisa mágica que Deus dá os seus dons, ponto final, não. Deus, ele está continuamente nos dando os seus dons, mas depende muito da inteligência das pessoas em aceitar a vontade de Deus, o dom de Deus, e colocar em prática na sua vida. Depende desse cultivo, de querermos também ser de Deus e enxergarmos estes dons, né? É uma plantinha, né, que a gente vai cultivando e ela vai crescendo dia por dia. Pois é. A plantinha da fé, não é? Pois é. Você que está aí acompanhando o Bem-vindo Romero, nós estamos no nosso quadro Dúvidas de Fé, falando sobre Pentecostes e tem mais uma dúvida chegando pra gente. Por que em Pentecostes o Espírito Santo é representado pelo fogo? Muito interessante isso aí. Por que é representado pelo fogo o Espírito Santo em Pentecostes? É importante, primeiramente, as pessoas relerem o Atos dos Apóstolos, aquela passagem, que não fala assim, tem uma palavrinha ali que as pessoas erram às vezes e esquecem na leitura, é assim, como línguas de fogo, não era exatamente línguas de fogo, não era exatamente como se fossem línguas de fogo. Então, o que se assemelha, então. Se assemelha, entendi. Exatamente. Por quê? Porque no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, o fogo, ele tem um sentido muito especial. Vamos lembrar só uma passagem, por exemplo, em Moisés, a sarça ardente. Sempre que nas Sagradas Escrituras aparece a imagem do fogo, tem a representação da manifestação de Deus, não é? Então, os dons do Espírito Santo, o Divino Espírito Santo que desce sobre os apóstolos como se fossem línguas de fogo para dizer da manifestação de Deus sobre cada um daqueles apóstolos. Porque se a gente falar em fogo, é coisa material, vamos dizer assim. Deus, ele pode se estar no fogo? Claro que pode, como ele está na água, como ele está em tudo. Mas ali é importante ler essa partícula, como se fosse, ou seja, parecido com língua de fogo, para acontecer a manifestação de Deus. Então é interessante essa leitura das Sagradas Escrituras, sempre que aparece o sinal do fogo como manifestação de Deus, e uma manifestação da potencialidade de Deus. Agora, padre, o senhor está falando de assemelhar-se com o fogo, esse fogo que aquece e tudo mais, mas inclusive no domingo de Pentecostes é quando também a gente apaga o círio pascal, né? Exato, para dizer assim, que nós não temos mais a presença física de Jesus no meio de nós. E nós temos a presença, sim, de Jesus em tudo, mas não mais aquela presença física como os apóstolos sentiam, como o povo da Palestina sentia. A presença de Jesus agora se faz manifesta pelos dons de Deus, pelos dons do Espírito Santo e pela vida da igreja, pela liturgia da igreja. Aliás, é interessante dizer também
também, Bianca, é um símbolo muito bonito. Por favor, as equipes de liturgia aí, não vai chegar lá no domingo e fazer... soprar o Círio Pascal e ponto final, acabou. Não, tem que se fazer de uma forma nobre, de uma forma digna, tem que se fazer assim de uma forma litúrgica para que as pessoas que estejam na celebração, aliás, me permite dizer também, isso às vezes os sacristãos, os coroinhas faz muito, acende a vela do altar como se fosse, apaga a vela. Não, tem que ser feita de uma forma digna, tem que ser feita de uma forma bonita, de uma forma simbólica para representar aquilo que nós estamos dizendo, ou seja, não temos mais a presença física de Jesus que voltará no fim dos tempos, que voltará na parousia. Aliás, é muito interessante a gente falar que toda a nossa igreja ela é muito rica em símbolos e tudo tem um significado muito importante e muito bonito. E que este fogo que Jesus representa aqueça o nosso coração em todos os dias, independente de você estar vendo aí essa chama ou não, não é mesmo, padre? O fogo, os símbolos litúrgicos, eles não se esgotam, né, Bianca? De repente eu estou numa celebração um dia, eu vejo um símbolo de um jeito. No outro dia, dependendo da minha situação pessoal, eu vou ver de uma outra maneira. É bonito isso, né? Eu volto a dizer para as equipes de liturgia, por favor, não vai dizer assim... recebemos agora tal coisa que significa isso. Se você diz significa isso, já esgotou, já terminou a explicação. Ou seja, cada circunstância, o símbolo litúrgico, ele ganha um sentido. Por isso que nós apagamos o Círio Pascal em Pentecostes, mas se acende na celebração do batismo, por exemplo, que é a celebração que marca também a presença do Espírito Santo em nós. Bom, você que está aí acompanhando o Bem-vindo Romeiro, inclusive, se quiser saber mais a respeito de Pentecostes, nós temos um livro aqui da editora Santuário, O Mistério de Pentecostes. Você pode também adquirir pela editora Santuário, 0800 16 0004. É o telefone para você adquirir aí esse livro e entender um pouco mais a respeito dessa celebração tão bonita que nos enche de carinho, porque é realmente o começo da nossa igreja e é também aquele aquecer do nosso coração que a gente procura para sermos cada vez mais discípulos e missionários. Obrigada, viu? Raniero Cantalamessa, que escreveu esse livro, é o pregador do Papa. Ele que prega os retiros de Quaresma para o Santo Padre. Logo é peso pesado, vamos dizer assim, né? Você pode adquirir, então, este livro também pela editora Santuário, viu? Padre, obrigada pela presença aqui conosco. Sempre à disposição. Um grande abraço a todos. Deus abençoe. Amém.